Meus irmãos, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, nós queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade que o mesmo nos concedera de mais uma vez, estarmos aqui na sua casa, na sua presença, para desta feita aprendermos a palavra do eterno Deus. Queridos, como de costume, nós estávamos aí de joelhos orando, mas vamos ficar em pé. Fazemos mais uma oração, glória a Deus, para iniciarmos o trabalho do culto de ensino nesta noite. Pai, em nome de Jesus, na tua casa nós estamos, para mais uma vez aprendermos a tua santa e inerrante palavra. Senhor nosso Deus, fica conosco nesta noite, para a glória do teu santo, eterno e poderoso nome. Abre os céus na casa, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para aprendermos a tua palavra. Queremos agradecer a ti pela viagem do teu filho, ter dado tudo em paz, e o mesmo está conosco aqui esta noite, e na qual estará na responsabilidade de nos transmitir a tua palavra. Guarda a sua família, Senhor, lá em São Paulo, estendendo as tuas mãos, ó Deus, para que tudo venha dar certo, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, fica com o teu povo nesta noite, é o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus, amém. Toma o seu assento. Querido, vamos convidar aqui o presbítero Oswaldo Pacheco, vai estar louvando a Deus com o hino da harpa cristã. Você que trouxe a sua harpa, vamos acompanhar o louvor nesta noite. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória. 151, sei lá. Ajuda. 151. Muito conhecido. Aleluia. Vai. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está, pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, ele me tem de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom. Pela bondade os guia, a pedir santo dom, querer consagrar-te para a sua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre,
livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em termo tão. Ouvi tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em termo tão. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Oh, Senhor da glória. Até o 150. Mais um? Mais? Dá tempo? Aleluia. 156. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Bom pastor dos homens. 156. Sim, não, muito gosto, muito bonito, sim. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. A chaga com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, aceites tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus.
por seu sangue restaurou minha Deus. Consigo alegre agora, Deus deu poder cabal, a graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou meu Deus, por seu sangue restaurou meu Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, meu Senhor. Louvores da harpa cristã do fundo do baú. Muito bonito, para a glória de Deus. Aleluia. Querido, inclina a sua cabeça. Vamos orar, apresentar a Deus os dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Pai, nós queremos apresentar a Ti aqueles que vão ofertar, que vão dizimar para a manutenção da Tua casa, da Tua obra, Senhor. Ó Deus, aqueles que têm desejo e não têm condição. Abre portas, Senhor, faz um milagre, porque o Senhor é Deus de milagre. Abençoa a tua igreja, é o que nós pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. As irmãs que formam o círculo de oração, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as irmãs e a mocidade, tá bom? As irmãs e a mocidade se reúnam e louve a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Com certeza é um hino conhecido e dá para juventude aí pegar o louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. E depois que as irmãs cantar, o diácono Inácio passa a salva aí, tá bom? Depois que as irmãs cantar, pode passar a salva. Grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Qual esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por gerações Ele é o tempestade em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
nosso Deus é grande, incomparável. Queridos, queremos aqui passar o trabalho para quem tem de direito, nosso pastor presidente Josenildo. Meus queridos, os segredos da tua palavra ao seu coração para transmitir ao nosso coração. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, perdoe-me. Evangelho segundo Lucas, escreveu, capítulo 9. Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 57 adiante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 57 adiante. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim. Glória a Jesus, o versículo de número 57. Pastor Adriano, já fica com o microfone para me ajudar, querido. Em nome de Jesus. Verso 57 diz assim. E aconteceu que indo ele pelo caminho, um certo homem lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir por onde quer que tu fores. Pastor Adriano, 58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele disse ao outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. 60, pastor. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. E outro também disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Conclua, pastor Adriano. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos, pode tomar os vossos assentos. Deus abençoe. Gratidão pela igreja do Senhor, pelas orações dos irmãos. Louvado seja Deus. Por estar de volta aqui presente. Glória a Deus. Deus seja louvado sempre e sempre. Sou grato a Deus por cada um dos irmãos, pelo esforço dos irmãos, pelo apoio dos irmãos. Tá bom, queridos? A todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Adriano e família, que ficou nessa responsabilidade aí de cuidar do povo de Deus essa semana, sem a minha pessoa estar presente aqui. Um abraço para minha esposa, minha filha. Glória a Jesus. Acabei de chegar e já estou com saudade. Isso é complicado, né? Mas em dezembro está todo mundo para cá. Maravilha? Maravilha? Em nome de Jesus. Depois da escola da bebê, a minha família estará aqui conosco no fim das aulas coletivas. Em nome de Jesus. E também eu tenho um compromisso em São Paulo com o núcleo teológico. Por isso também que eu tenho que estar indo lá de vez em quando, lá na sala de aula, para dar apoio ao nosso professor que está lá, nos ajudando, ensinando lá teologia aos alunos, no caso já são teólogos, porque já é o nível médio, são tudo já teólogos do nível básico e estão fazendo lá o nível médio em teologia. Queridos, falamos aí a semana retrasada, 15 dias atrás, né, pastor Adriano? Acerca desse assunto aqui, sobre o tema 3 classes de seguidores de Jesus. E a gente estamos bem aí, na primeira classe de seguidores que a gente aprendemos, que é os que se aproximam de Jesus. E aprendemos que muitos se aproximam não para ter uma vida de santidade, sim, em busca de sucesso, em busca de aplausos. E isso aprendemos
que é errado, que é pecado, que precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Me lembro que citamos aqui, glória a Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, falando sobre buscar a Deus em primeiro lugar. Falamos também sobre acerca dos dois maiores caminhos. Eu lembro aqui sobre os dois maiores convites, que é vinde a mim, e depois que você vem, aí tem outra responsabilidade de pegar a tua cruz e seguir a Jesus após ele. Glória a Deus. Bem, ainda dentro desse tópico, para a gente fazer uma perspectiva aqui, Jesus se encontra com Nicodemos e ele dá algumas instruções, ou por que não dizer, glória a Deus, 3 belas instruções para aqueles que se aproximam de Jesus e querem ter uma vida transformada. Eu não falei, pastor? Não, né? Então faltou aqui. Então a gente vamos aprender aqui, passar para a segunda classe, em outra linguagem, segundo tópico. Glória a Deus. Então vamos aprender aqui agora acerca das 3 instruções de Jesus para o maior mestre da época, para ensinar para ele acerca do que é necessário, o que precisava ele exercer, aleluia, para que pudesse não só se aproximar, mas sim ter uma vida de santidade e nascida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos conhecem a passagem do capítulo 3 do livro de João. Então os irmãos já deixem aberto aí. Se for preciso, a gente vamos fazer algumas observações em alguns versículos. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele procura Jesus à noite. Glória a Deus, ele procura Jesus à noite. Observe que ele procura um momento a qual ninguém, glória a Jesus, poderia ver. Ele foi escondido. Ele estava com vergonha. Ele apenas se aproximou, sem querer totalmente, naquele momento, uma transformação. Mas algo interessante daquele moço, mestre em Israel ali, nas instruções judaicas, por nome Nicodemos, é que ele se interessou de se aproximar de Jesus. Isso foi bom. Nunca é ruim se aproximar de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus e começa um diálogo entre ele e Jesus, eu costumo dizer aqui que foi algo extraordinário. Quando eu tenho uma oportunidade na sala teológica e eu passo ali com os demais alunos teólogos lá, acadêmicos, eu costumo dizer que foi o maior diálogo da Bíblia Sagrada, porque foi 2 mestres, um respeitando o outro. E a Bíblia diz que Jesus chama ele também de mestre, ele também chama Jesus de mestre. Mas havia 3 belas instruções que Nicodemos precisava aprender, para que pudesse ter uma vida transformada e não só se aproximar de Jesus. E a primeira instrução que Jesus passa para Nicodemo é preciso ter um verdadeiro arrependimento. Glória a Jesus. Permita aqui, perdoe-me. A primeira instrução é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Capítulo 3 e versículo 3, por favor, pastor Adriano, do livro de João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Obrigado, pastor. Observe aqui comigo. Não foi apenas necessário Nicodemos se aproximar. Jesus deu uma instrução para ele valiosa, que não era apenas o aproximar que ia levar ele à salvação. Não era apenas ele tocar em Jesus que levava à salvação, mesmo sabendo que muitas pessoas se aproximavam e recebiam cura. Glória a Deus, mas isso não quer dizer que estava salvo. Cura é uma coisa, salvação é outra coisa. E Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, a primeira instrução que eu quero te dar para você ter uma vida transformada e ter direito à salvação é necessário que você nasça de novo. É preciso nascer de novo. Glória a Deus. E o que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é passar ou ter uma transformação espiritual profunda, em que uma pessoa se torna uma nova criatura através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Essa verdade acontece quando um pecador crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Nascer de novo é ter uma transformação agora dentro do interior, é ter uma nova transformação dada pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece quando isso acontece aqui?
Quando se trata de nascer de novo, a Bíblia nos mostra algumas possibilidades como, primeiro, pelo verdadeiro arrependimento. Por favor, pastor Adriano, me ajuda, a igreja acompanhe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 10. Isso. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Obrigado, pastor. Observe que Paulo ele vai dar aqui um grande ensinamento e ele vai passar para nós a diferença de remorso e a diferença de arrependimento. Diga comigo assim: Paulo mandou a Coríntio uma carta mostrando a diferença entre remorso e arrependimento. Tem muita gente, irmão, que não tem arrependimento, ele tem remorso. Ele peca hoje, chora, pede perdão, mas amanhã o mesmo processo que ele fez hoje, ele faz amanhã. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E o que é arrependimento? É você praticar o erro, e você, quando pratica, você se arrepende, e você fala para Jesus: a partir de hoje, eu vou dar o meu melhor, para nunca mais repetir esse erro diante do Senhor. Isso é arrependimento, é se arrepender dos delitos, das falhas cotidianas, do pecado cometido, e fala para Jesus: a partir de hoje, eu não cometo mais. Isso é arrependimento. E Paulo passou essa instrução para a igreja de Coríntio. Era isso que Jesus estava querendo dizer a Nicodemo: precisa se arrepender de coração, Nicodemos. Precisa se arrepender de verdade. Precisa uma transformação dentro do interior. Irmão, a transformação no interior, ela não é aparente, mas ela demonstra fruto. Isso é coisa interessante. Já observou isso? Ó, ela é de dentro para fora. Essa é a transformação. De dentro para fora. Só que ela demonstra fruto. Não dá para observar por aparência de beleza, de estatura, de formosura, quem tem um verdadeiro arrependimento com Deus ou quem não tem. Mas pelo fruto, pelas atitudes, pelo plantar dos seus passos, qualquer nós que tivemos um pouquinho de raciocínio na Bíblia, entendemos quem verdadeiramente passou pela lavagem de transformação e teve com Jesus o verdadeiro arrependimento. E eu creio que eu estou pregando para a igreja aqui esta noite, que já passou por esta fase e se arrependeu de verdade e alcançou a clemência de Jesus. E falando sobre arrependimento, coisa melhor, por que não falar de Zaqueu? Um verdadeiro arrependimento. Não precisa abrir lá, mas eu quero dar só uma pincelada aqui em Zaqueu. O moço que quando Jesus leva Jesus para a casa dele, Jesus ele entra lá, na casa de Zaqueu. Jesus está com Zaqueu. Um pouquinho de retorno aqui, por favor, querido. Um pouquinho de retorno, por favor. Ele está na casa de Zaqueu. E quando ele está na casa de Zaqueu, houve um processo ali. Por quê? Porque havia uma multidão dentro da casa e uma multidão fora da casa. Eu acredito que Zaqueu foi um homem muito sábio, porque se eu tivesse Jesus na minha casa, fisicamente falando, naturalmente falando, eu não ia me preocupar com quem estava lá fora. Mano, se ele estava do meu lado, na minha casa, olha que privilégio. Você acha que eu ia observar quem está, o remungado do povo lá dentro, quem está lá fora? Mas Zaqueu percebeu que um povo que estava de fora estava apontando ele do lado de dentro. Isso é sabedoria. E quem tem sabedoria, querido, escuta aqui, aprendendo com essa passagem, Zaqueu, quem tem sabedoria, ele vai se preocupar, escute bem, não só agradar Jesus, mas agradar, ou pelo menos mostrar atitudes boas, através de novos frutos, àqueles que vê você. Então, não é só adorar Jesus, não é só demonstrar arrependimento a Jesus, é mostrar os teus passos para aqueles que te observam. O pastor Adriano pregou aqui domingo, e eu observei bem a mensagem dele. Ele falou que é preciso agradar a Deus e mostrar também uma transformação de agradar o homem. Ou seja, esse agradar aqui é exatamente as pessoas de ver. Não, verdadeiramente o pastor Adriano é diferente. Verdadeiramente a irmã Severina é diferente. Verdadeiramente o presbítero Lovaldo é diferente. Aí alguém pode perguntar por quê? Porque as atitudes dele é diferente do mundão. Ele tem uma atitude diferente. Aquele homem ali é crente.
Por quê? Porque os passos dele demonstra quem? Jesus. Por quê? Você é a aparência de Jesus na terra. E o que mais? Você é testemunha de Jesus na terra. Então você tem que aparecer nas atitudes, no adorar, oh glória, para mostrar a transformação perante Deus e perante a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Escute bem, segunda possibilidade, dentro do contexto de que é necessário nascer de novo, demonstrar uma fé ativa em Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, pastor, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja só uma coisa aqui. Onze 6, Hebreus. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus abençoe. Aqui aprendemos que Deus não deve explicação e satisfação para ninguém. Como assim? Observe que quando Nicodemo se aproxima de Jesus, Jesus falou: Nicodemo, é preciso nascer de novo. A Bíblia diz em Hebreus que esse momento aí, ligando esse texto com Hebreus, automático era para Nicodemo dizer assim: eu creio, Senhor, eu acredito, eu tenho fé nisso aí, eu tomo posse disso aí. Mas Nicodemo ficou rendendo o assunto. Mas como assim? Como é que é possível? Como é que pode acontecer? Então todos que se aproximam de Deus tem que acreditar em quê? Que Ele é galardoador, que Ele é soberano, que Ele é verdadeiro, que Ele é Deus sobre todas as coisas, e que através do Filho dele, Jesus, Ele mandou salvação à terra, e pela posição tomada por Jesus, nós tivemos o privilégio de receber arrependimento, de receber clemência, de receber a bondade, de receber a graça, de ter a misericórdia e ter o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Quem acredita nesta palavra? Glória a Deus. Terceira possibilidade dentro do contexto que é necessário nascer de novo, viver uma nova vida. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, pastor, capítulo 5, versículo 17. Para nós já pular. 5:17, PM, segunda carta para os Coríntios. É muito forte esse versículo, preste bem atenção, viu, irmão? E acompanhe, é culto de ensinamento, acompanhe a Bíblia aí, por favor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que benção. Inicie de novo o versículo, só iniciar. Assim que, se alguém está em Cristo, assim que, se tem alguém que está, está é viver, está é presenciar, é estar unido, é estar ligado, é fazer parte, está, é ligação, é comunhão, é boa convivência. Se isso acontece, o tal nasceu de novo. Glória a Jesus, termina o versículo. E as coisas velhas já passaram, e esse que é tudo se fez novo. Peraí, coisa velha fala de quê? Diga comigo assim, de passado. E passado aqui no contexto bíblico é pecado. Então aquilo que é praticava no pecado, querido, após vir para Jesus, não pode mais pecar. De maneira nenhuma. Tem coisa que a gente acha que é uma simples coisa, mas na mente Jesus está dizendo: eu não quero que você faça isso. Isso está me entristecendo. Isso aí está entristecendo meu Espírito Santo. E todas as vezes que você luta contra a sua mente para permanecer no pecado, você está entristecendo quem? Diga comigo: o Espírito Santo de Deus. E uma vez que você começa a entristecer, a ponto da tua mente cauterizar, deixa eu te dizer um segredo, talvez você não sabia: não tem mais salvação. É bom aprender isso aqui e guardar. Se você lutar contra a tua mente, praticando erro, em cima de erro, e o Espírito Santo não pode, filho, não pode, filha, estou entristecendo, começa a se afastar, começa a se afastar, começa a se afastar. Uma vez o Espírito Santo de Deus abandonando uma pessoa, ele não tem mais salvação, porque foi rejeitado. Isso aqui é um perigo. Isso é um perigo. Deixa eu trazer um segredo aqui. Não tem aquele momento que a pessoa aceita Jesus aqui? Sim ou não? Levanta a mão, seja Jesus. Aí a gente fala assim: Senhor, escreva o seu nome no livro da vida. Aí com uma semana o camarada se desvia, vai embora para a rua, bagunçar, tomar cachaça, fazer tudo que o diabo permite. Quando ele retorna, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já vejo muitas pessoas ainda nesse equívoco. Ele fala: Senhor, reescreve o nome dela onde? É equívoco. Uma vez se Jesus riscar
Uma vez que Deus mandar arriscar, não tem mais salvação. Escute bem, ele está lá fora no mundo, mas o nome permanece protegido por Jesus. Enquanto o amor de Deus estiver protegendo o nome dele no livro da vida, ele tem salvação. A qualquer momento Deus vai trazer, escute bem, para não dizer heresia aí fora, dizer que o pastor está pregando coisa errada. Jesus vai trazer ele de volta, de que forma? Vai estreitar o negócio para ele. Vai estreitar do canto, vai estreitar do outro. Para quê? Para que ele retorne. E quando ele retornar, o nome dele continua. Mas uma vez que o nome é riscado, não volta mais. Você está achando que o anjo é o quê? Risca aí, risca, e acende, e escreve, risca de novo. Aí ele saiu, risca, ele voltou, reescreve, ele saiu, risca. Não, senhor, está errado, é equívoco. Uma vez que o nome é riscado, perdeu a salvação. Oxalá, que nunca nós passamos por essa fase. Por quê? Nós temos o nome escrito no livro da vida. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés disse: pode riscar. Pode riscar. Talvez Moisés falou equívoco. Talvez Moisés não pesou a palavra com Deus. Porque quando Deus falou assim: vou matar o povo, Moisés disse: não pode. Vou matar, não, Senhor. Esse povo vai entrar na terra que o Senhor prometeu. Eu vou matar, não. Se é para matar o povo, então tire meu nome do livro da vida. Ele poderia dizer assim, inocentemente: eu vou aqui colocar Deus aqui, vai saber, né? Um tipo assim, um exemplo, vai. Deus tira, mas ele coloca. Ele pode tirar, mas ele pode colocar. Deus falou o que para ele? Eu não posso tirar, Moisés, o teu nome do livro, só quem pecar. Esse pecado que Deus citou para Moisés é mortal, sem chance de voltar. Uma vez que riscar, acabou. Então, em nome de Jesus, se você percebe que está entrando numa área que o Espírito Santo de Deus está começando a cobrar de você, você não faça. Você não pode fazer. Peça perdão em nome de Jesus e tenha comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque você é nova criatura. Tem que ter cuidado, irmão. Ou a gente passa o verdadeiro ensinamento, ou o povo sai pecando por aí. Esse negocinho de pede perdão hoje, erra do mesmo jeito amanhã. Aí Jesus perdoa de manhã, de tarde está fazendo o mesmo delito. Aí pede perdão, Jesus perdoa de novo de tarde, à noite está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. É preciso mudar para mostrar transformação com Deus. Oh glória, aleluia. Segunda instrução que Jesus falou para Nicodemo: é necessário ser batizado nas águas, Nicodemo. Aqui pesa. Porque esse batismo aqui, Jesus falou, nascer de novo da água. Isso aqui é batismo nas águas. Nicodemo disse: mas Senhor, como assim eu tenho que nascer nas águas? Agora deixa eu te dizer um segredo aqui. Talvez você já sabe e esqueceu. Sabe o que é ser batizado nas águas? Significa a maior declaração pública em um compromisso construtivo com Jesus Cristo. O batismo representa a morte para o mundo e o novo nascimento para uma vida nova com Deus. Escute bem, o ato de ser imerso nas águas, imergir-se na água, né, mergulhar na água, preste bem atenção, simboliza o sepultamento da antiga vida e dos pecados. Enquanto sair da água, preste bem atenção, enquanto emergir saindo da água, representa a ressurreição para uma vida nova com Cristo. Por isso que Paulo falou: nós fomos sepultados com Ele. Para quê? Para na sua ressurreição a gente também ter direito à nova vida. E essa nova vida aqui é o poder do Espírito Santo em transformar o ser humano para ser salvo com Deus. Oh! E outra coisa, o batismo nas águas é uma ordenança. O batismo nas águas é uma ordenança. Quem sabe que batismo nas águas é uma ordenança e não quer por causa de pecado, ele já está no pecado. Eu conversei com um ser humano em São Paulo, um rapaz, e eu falei assim: querido, você não tem vontade de ser batizado nas águas? Ele disse: não, pastor, é muita responsabilidade. Oxe, eu estou doido. Eu sei que esse negócio aí, eu vou lá e vacilo um pouquinho. Então ele já sabia que vivia em pecado. Ele sabia que estava em pecado, ele sabia que Deus ia cobrar. Então essa pessoa que tem na mente a verdade e sabe que não quer por causa do pecado, é um perigo. Pode perder a salvação naquele dia. Pode estar do lado esquerdo. Vai ser
O pior desespero é quando Jesus dizia para alguém que dizia que servia a ele, e ele dizia assim: ó, para a minha esquerda, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Isso é uma palavra de dor. E o cara dizia: mas Senhor, e aí? Em teu nome, eu não cria. E outro vai dizer: e eu não preguei? E eu não profetizei? E através de mim o Senhor não fez milagre? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É um perigo isso aqui. Precisamos aprender isso aqui. Precisamos valorizar o que é o batismo nas águas. Você baixou na água, está lá, imputando os seus pecados. É como se morreu para o mundo. Levantou da água, é nova vida com Jesus. É como se Jesus ressuscitasse e trouxesse você junto. O mergulhar na água, e aquele pouco segundo que você está lá embaixo, eu vou trazer água aqui. Uma representação dos 3 dias de Jesus na terra. Os 3 dias do corpo de Jesus na terra é pouco segundo, a gente representa aquele momento. Quando a gente levanta, é o momento que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome. E esse nome é o nome sobre todos os nomes. E esse nome, ele é honrado no céu, ele é honrado na terra, ele é respeitado no inferno. Esse nome, a Bíblia diz que a água obedece a este nome, a atmosfera obedece a este nome, o mar obedece a este nome, a humanidade, ele respeita este nome, porque este nome está acima de tudo, e é o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor, pastor. Eu vou correr aqui, senão a gente demora muito, você apaga demais. Por favor. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Depois do sepultamento. Aqui é pesado, hein? Aqui é pesado. Ô pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Quer dizer que a pessoa que não foi batizada nas águas, ele não pode viver novidade de vida? Não pode viver novidade de vida se ele saber o valor do batismo e ele não quer se batizar. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo também? Então a pessoa que ele está novo convertido, aceitou Jesus, ele vai viver novidade de vida. Isso é fato, é bíblico. Agora, se ele sabe da verdade e ele não quer se batizar por causa dos pecados dele, ele não tem direito de viver novidade de vida. Está impedido de viver novidade de vida, porque ele conhece a verdade, conhece a realidade, conhece o mandamento de Jesus, sabe que Jesus mandou e ele não quer por causa dos pecados. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. E a terceira instrução que Jesus ele fala para Nicodemo é necessário ser morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, capítulo 3, versículo 5, parte B, mas pode ler ele completo, de João. Capítulo 5 e capítulo 6, versículo 5, versículo 6 do capítulo 3 de João, por favor. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Isso. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus abençoe. Você viu aqui a diferença? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui é mudança, isso aqui é transformação. O que é que a Bíblia está citando nesse momento aqui? A Bíblia está citando aqui Jesus dizendo para Nicodemo: Nicodemo, é preciso você ser uma morada. Escute bem, é preciso, Nicodemo, ser morada do Espírito Santo de Deus. Não é mais aquele tempo dos reis, que o Espírito Santo ia lá, possuía ele, depois voltava. Não é mais aquele momento do Antigo Testamento, que o Espírito Santo descia no profeta, Deus usava ele, o Espírito Santo subia. Não é mais aquele momento que o Espírito Santo descia sobre um juiz para libertar o povo e depois ele subia. Agora na graça é diferente. O Espírito Santo, ele mora em você, ele mora em mim. Querido, já parou para imaginar que nós somos morada do Deus todo? Não é um Deus, escute bem, é diferente, não é um Deus, nós somos morada do Deus todo poderoso. Você faz parte dele, ele
mora em você. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então temos que o agradar na nossa forma de viver, na nossa forma de vestir-se e se comportar perante Deus. Você não está entendendo? Diga amém. Nós aqui não somos costume de pregar uso e costume. Porque uso e costume, para falar a verdade, ele não está na Bíblia. Para quem conhece a Bíblia sabe. Mas quem tem o Espírito Santo, ele sabe o comportamento dele se vestir, a forma dele se vestir. Ele sabe a roupa que ele coloca, que Jesus fala assim, ó, tá bom demais. E ele sabe quando ele coloca um vestimento, que o Espírito Santo fala assim, tô triste, algo não bate, algo tá, sabe, tá remoendo. Isso aí você tem que ajeitar-se com Jesus. Não é com o ministério, não é o pastor da igreja. Maravilha, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Diga amém. Escute bem uma coisa. João, pastor Adriano, capítulo 14, versículo 23. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viu o que Jesus falou? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quem guarda a palavra de Deus, agrada a Deus. Aí Jesus falou, se isso acontecer, eu e meu Pai viremos até ele e faremos morada. Através de quem? Do Espírito Santo. Então agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Olha que maravilha. Já pensou? Olha que coisa maravilhosa. Dentro de nós habita o Espírito Santo. Aonde? No centro. Onde está toda a saída? Coração, saída. O maior local, mas não é coração de carne não, viu? Estou falando no centro. Propósito, centro da alma. Ele está centrado lá dentro. Glória a Jesus. Para quê? Para que a gente possa o agradar. É o Espírito Santo que nos ajuda. Porque a gente tem que ser morada do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque somente ele tem 3 funções que foi delegada para ele fazer. E essa função é dele. Quem deu para ele essa função foi o Pai. Para ele fazer. Jesus falou, só ele consegue. O quê? Primeira, convencer o mundo do pecado. Escute bem uma coisa. Isaías 59, verso 12, pastor. Leia aí, por favor. Sabe por quê? Porque se não fosse ele, a gente não tinha como se aproximar de Deus, se não fosse pelo Espírito Santo. Não tinha como agradar a ele. Leia aí, pastor, por favor. Isso. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra tem um poder para libertar, mas quem convence o homem de aceitar Jesus é o Espírito Santo. A palavra vai lá, esquadrinha o ser humano, ele começa a analisar e dizer assim, verdadeiramente eu estou errado. Já é o Espírito Santo trabalhando para ele dar ouvido à palavra. Então, através do Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus. Por quê? Porque ele convence o mundo do pecado. Segundo lugar, ele convence o mundo da justiça. E o que significa isso? Jesus é a única razão para a salvação da humanidade. E sem ele, não haverá vida eterna. E o Espírito Santo vai mostrar ao ser humano que ele precisa dessa justiça. Que ele necessita passar por esse crivo, que é necessário que ele tenha a presença de Jesus, para que possa ter direito à vida eterna. Glória a Deus. João capítulo 14, verso 6, olha o que vai dizer, essa é a justiça de Deus, e o Espírito Santo veio para convencer o mundo dessa verdade. Leia aí, pastor, 14, 6, por favor. Olha qual é a justiça de Deus aí. 14, 6. Eu sou o quê? Pode ler. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo vai convencer o homem que ele precisa dessa justiça. Aleluia. É necessário que ele tenha Jesus como Salvador, como seu caminho principal, como seu alvo verdadeiro. Para quê? Se aproximar de Deus. E ter o quê? Salvação. Outra coisa, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do juízo vindouro. Que é isso aqui, já entra na área da escatologia. O convencimento se estende ao juízo, mostrando que o príncipe desse mundo, Satanás, já está condenado. Então o Espírito Santo vai mostrar que
que o inimigo já está condenado, e quem tiver com ele será também o quê? Condenado. Não vou entrar muito aqui, que é uma escatológica. Aqui eu vou deixar para o pastor Adriano depois trazer para nós um ensinamento abençoadíssimo. Mas eu quero ler um versículo aqui muito forte. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Pastor Adriano, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Nosso pastor Adriano já é um teólogo aí, formado em 2 faculdades em bacharel, e também está fazendo, se capacitando na área específica de escatologia. Então depois ele traz para nós esse assunto. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Verso 14, pastor, do mesmo texto. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Espírito Santo veio convencer o homem para ele não cair nessa armadilha do diabo. Meu Deus. Porque se ele não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na vida, ele vai passar por esse crivo aí, ó. Aí o negócio pega. Vai ser lançado junto com o diabo, junto com a morte. Para onde? A geena. Que é isso? O inferno. Outras palavras, o Hades. Tem pessoas que acham pesado, mas é realidade, irmão. Quem não tem a presença de Jesus, quem não tem a presença do Espírito Santo, quem não ouve a palavra de Deus, quem não tem uma comunhão com Deus, quem não passa pelo verdadeiro arrependimento, está perigoso. Por quê? Porque se Jesus voltar para ele, aquele dia ele morrer, não tem salvação. E tem muita gente equivocada achando que o inferno é aqui. O inferno nunca foi aqui. Se o inferno fosse aqui, eu vou te dizer com toda certeza, não teria inferno. Se o inferno fosse aqui, não existiria inferno. Isso aqui nem se compara. Isso aqui é vida boa demais. Para a vista do inferno, nem se compara. Não queira ir para lá. Amém, meus irmãos? Segunda classe de seguidores. Terminamos o primeiro, né? Segunda classe de seguidores. Aqueles que são chamados por Jesus. Leia aí, pastor Adriano, Lucas capítulo de número 9, verso de número 59 e 60. Irmão, vai na Bíblia, vai correr a Bíblia aí para a gente ir. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Pastor, por favor, Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Preste bem atenção aqui, irmão, nesses dois textos. Essa ligação de Lucas com Mateus. Daqui a pouco a gente vai para casa. Amém, irmãos? Falta poucos minutos, daqui a pouco nós vamos para casa. 8, 21 e 22, por favor, pastor. De Mateus. E entrando ele no barco, escute bem, seus discípulos seguiram. 21, esse é o 21? 23, o 21. E o outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Lê o 18 que eu quero entrar por esse caminho aí. No mesmo capítulo. Mesmo capítulo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. Deus abençoe. Amém. Tudo começou esse ensinamento aqui de Lucas com essa palavra de Jesus em Mateus, capítulo de número 20, o capítulo número 8, versículo de número 18. Uma grande multidão ao redor de Jesus. Jesus olha para o discípulo e fala assim: é preciso que a gente atravesse lá para o outro lado. Alguns estudiosos ele não concordam com essa versão, mas se você for na Bíblia NVI, tá ligado isso aí? Se você for na Bíblia Thompson, ela também dá a mesma ligação. Ela liga esse texto de Lucas com o texto de Mateus. E eu dando uma pesquisada, eu concordei. Glória a Jesus. Porque observe que é a mesma área que Jesus entra. Só que o interessante aqui, preste bem atenção, é que Lucas, ele faz reverência ao terceiro discípulo. Tem outro terceiro discípulo aqui, que é o terceira classe seguidor, é aquele que se oferece. E Mateus, ele não diz, ele só fala sobre dois. Só que tem um segredo aqui. Eu estava analisando, conversando com Deus, e eu percebi algo. Entenda uma coisa: tudo estava bom perante a multidão. Capítulo 8, capítulo 18 do livro de Mateus,
capítulo 8, do livro de Mateus, versículo 18. O pastor Adriano acabou de ler. Uma multidão ao redor de Jesus, Jesus disse, precisamos atravessar para o outro lado. Quando Jesus disse isso, escute bem, alguém se interessou na viagem, que foi o Esquibra, que a gente ensinamos no primeiro tópico. Disse, Senhor, então eu vou contigo para onde tu for. Ele queria aproveitar a viagem. Só que ele não sabia que nessa viagem aqui, de cara, ia enfrentar uma grande tempestade, porque em seguida, Jesus enfrenta a tempestade que ele precisava chegar na região de Decápolis, lá em Gadara, onde havia um endemoniado. Aí Jesus deu uma olhadinha para ele e falou assim, tem certeza? Já fez os cálculos aí? Tá achando que vai ganhar dinheiro? Tá achando que vai viver bem? A raposa tem o seu lugarzinho. Os ninhos também, as aves também têm seus ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não sei se esse moço acompanhou. Aí Jesus dá uma olhadinha para outro e falou assim, tu vem e segue-me. Esse foi convidado. Só que quando Jesus falou para ele que precisava atravessar o outro lado, ele ouviu isso aqui. Ele disse, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Aí depois eu volto para te seguir. Jesus dá a resposta para ele o seguinte, ó, deixa que os mortos fazem o quê? E tu faz o quê? Tu me segue. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, tu vai e prega o reino de Deus. Tu vai. Então, esse aí não é totalmente entrar no barco com Jesus. Mas Jesus deu uma responsabilidade a ele. Delegou ele a fazer algo. Tu precisa ir anunciar o reino. Esse contexto aqui, queridos, existe duas linhas de pensamento. Primeiro, a perca do pai. É uma linha de pensamento. Que ele falou, deixa eu enterrar meu pai. É uma linha de pensamento. Ninguém pode descartar isso aqui. Mas o raciocínio mais forte que os estudiosos aprovam é que ele estava dizendo assim, Senhor, eu ainda tenho um pai que está vivo. Então ele está velhinho. Deixa eu cuidar primeiro do meu pai, que eu fiz uma promessa que eu ia cuidar dele, só tenho eu. Então quando eu cuidar dele, que ele vier a falecer, aí eu venho e te procuro. Está entendendo o raciocínio mais claro aqui? Era esse. Aí Jesus fala assim, olha, deixa que os mortos enterrem seus próprios. Jesus estava dizendo algo aqui espiritual. Disse, olha, deixa que os mortos vivos, sem a minha presença, faça esse trabalho para você, quando seu pai falecer. Agora, tu vai e prega o reino, isso é uma responsabilidade. Aquele que Jesus chama tem uma responsabilidade a mais do que aquele que se aproxima. Aqui pega o negócio. Porque quem se aproxima, ainda tem um negocinho assim, não, mas foi eu que vim. Mas aquele que Jesus chama, foi aprovado por Deus, foi apontado por Deus, foi chamado por Jesus e precisa assumir o chamado dado por Ele. Aqui pega. Então não tem escolha. É você dizendo, eu não vou, Jesus dizendo, você vai. Eu não quero dizer, você vai fazer porque você foi escolhido e está escrito para você fazer. Então não tem escolha. Foi chamado. Só que quem é chamado, nem muitas das vezes pode ser escolhido. Observe. Temos que fazer nosso trabalho com excelência, irmão, independente do departamento. Eu só cuido da criança. É um departamento. Eu só pego o nome dos irmãos que entra na porta. É um departamento. Não, rapaz, não faço quase nada. Eu levo só uma aguinha no altar. É um departamento. Eu tomo conta só das irmãs. É um departamento. Então, todo departamento é um chamado por Deus. Precisa fazer com excelência, com alegria, com perseverança. E Jesus disse assim, tu vem e segue-me. Observe aqui, que Jesus chamou ele para acompanhar. Glória a Jesus. Aleluia. Outro detalhe importante aqui, é que após Jesus chamar ele, se ele tivesse ido e Jesus permitir ele entrar no barco, eu não sei que ele foi, que a Bíblia se cala. Ele enfrentar uma grande tempestade, irmãos. Aonde os discípulos se desesperou pelaquela tempestade. E Jesus chama logo o homem de cá, disse assim, tu vem, segue-me. Sabe o que estava aguardando Jesus do outro lado? Um homem endemoniado, cheio de legiões de demônio, aonde a cidade tinha sido a cidade abandonada, a estrada, ninguém andava por ela mais, passava por outra. Por quê? Porque este homem fazia bagunça, ninguém segurava, policiais não seguravam, e quando prendia ele se soltava, botava ele dentro da cela, ele quebrava a algema, colocava ele dentro da cela, ele quebrava os ferrolhos, ele arrancava os cadeados, ele tirava as correntes, ele fugia, se perambulava lá fora, se cortava com um caco de pedra parecendo Jó. Só que Jó estava no seu estado mental normal, ele estava endemoniado.
E Jesus fala assim: ei, deixa o teu pai lá e tu vem e segue. O que é que significa isso? Primazia, prioridade pela obra de Deus. Aleluia. Ah, eu não vou hoje não. Eu vou pegar aqui. Eu sei que o nosso povo é pouco, mas precisa aprender. Eu, né? Ah, hoje não. Hoje eu não vou não. Eu já fui para a igreja. Já fui domingo já. Mas estava em casa. Tinha tempo de chegar na igreja. Vou nada. Mas tem um trabalho para ele fazer, porque Deus colocou na obra. Ah não, eu só faço parte das irmãs do ciclo da oração. Você faz parte do departamento. Então tem que honrar o teu chamado. Senão Jesus vai cobrar. As coisas de Deus é sério, tem ciúme de nós. Tem que fazer com excelência, com alegria, para a obra de Deus. Primazia, prioridade. Aonde está a tua prioridade? Aonde está o teu coração? Escute bem. O que é primazia? É o estado de ser o primeiro em ordem, posição ou importante. Primeiro lugar. E a superioridade, a excelência ou a preferência dada a algo ou a alguém. Ou seja, você vai escolher. Escute bem para cá, olha para cá. Eu tenho hoje um corpo para descansar, tenho uma TV bacana para assistir, mas eu prefiro dar lugar para quem? Diga comigo, para Jesus. Isso aqui é primazia. Isso aqui é prioridade. É colocar Deus acima de tudo. Agora, depois desses afazeres, pode correr. Ô pastor, mas hoje não deu para ir para o culto. E não tem problema nenhum. Porque Deus te conhece. Não deu tempo. Está cansado demais. Eu também entendo isso. Viu? Eu vi um pastor dizer no altar um dia que não venha dizer para mim que faltou o culto porque está cansado não, que eu não aceito não. Eu aceito. Porque tem dia, pastor, já passei por situação que teve dia e o meu corpo está todo dolorido. Eu não conseguia, eu mal consegui levantar. Foi um serviço pesado, braçal, as pernas. Tive que tomar Dofrec. Aí o pastor vai dizer que não aceita, o cara vai dizer que estava... Não, pelo amor de Deus. Aí não dá. Eu estou falando prioridade. Deus te conhece, é prioridade pela obra de Deus. Tem momento que você não vai conseguir vir, isso é verdade. E entendemos. Mas o que tiver o teu alcance pelo reino de Deus, faça. Com quê? Com excelência. Com quê? Com diligência. Com quê? Perseverança. Por quê? Você está fazendo para Deus e terá a recompensa da parte dele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Observe aqui. Leia aí, pastor, 15:16 de João. 15:16 de João. Olha que coisa linda que Jesus vai dizer aqui. Preste atenção. Ó. 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Primeiro aqui. Não foi a gente que escolheu ele escolheu nós. Isso aqui é fato. Ele nos escolheu. E nós aceitamos ele escolher. Por quê? No momento que ele aceita, ele vai lá e toca. E a gente viemos ao seu alcance, aos seus braços. Segundo, ele nos delegou para nós ide para que você possa dar fruto. Só que esse fruto aqui é permanente, irmão. Tem pessoas que pegam no arrancado, né? Eu conheci pessoas já assim. Irmão, eu fiz parte de ombreio em igreja que tudo que estava para fazer estava junto. Pensa no camarada que eu tirava o chapéu. Pastor dizia qualquer coisa, não, eu estou junto. Qualquer coisa, eu estou junto. Qualquer coisa ele estava junto. É pintar a igreja, é dar apoio aos varões, é dar apoio ao ciclo da oração. Na rua, estamos juntos. Maravilha, mas do nada eu soltava o balde. Então, isso não é fruto permanente. Delegou para dar fruto, e esse fruto permaneça. Tem que permanecer, tem que perseverar. Não é fazer hoje e amanhã não fazer mais. Não é hoje dar o melhor e amanhã de servir a obra. Tem que estar perseverando de passo a passo. É Jesus dizendo, meu filho, eu preciso de você na segunda, você eu estou aqui. Meu filho, eu preciso de você na terça, eu estou aqui. Meu filho, e na quarta também eu estou. E se precisando aqui, desme aqui, Senhor. E depois eu estou junto, não importa. Por quê? Porque está dando o melhor para a obra de Deus. E quem dá o melhor para a obra, tem recompensa. Ora, mandou-se a suplicando e na raiz.
Tem que ter prioridade. Prioridade pelo reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Preste bem atenção aqui. Ó, em meio a esse chamado, Jesus escolheu 12. Chamou eles, ó, vem e me segue. E nenhum deles, pastor Leandro, deu não. Que coisa linda, Jesus escolheu as pessoas certas. É bem verdade que Judas depois se rebeliou. Por isso que eu digo, o fruto tem que permanecer. Não é temporário. Você vê que Judas começou bem. Tinha tudo para dar certo. Nenhum desses que Jesus chamou, deu um não. Jesus passou na alfândega, estava Mateus, né? Disse, Mateus, segue-me. Ele lançou tudo lá e estou junto. Falou para Pedro, Pedrão, deixa tudo aí que tu pegou dessa pesca, capítulo 5 de Lucas, e vem aí, segue. Pedrão fez o quê? Vamos junto. Olhou para André e falou assim, André disse, vai para onde, Senhor? Ele disse, estou indo para minha casa. Deixa eu ir? Ele disse, pode vir. Foi André e João, e nunca mais abandonou Jesus. Nem André, nem João. Está entendendo? Todos que ele chamou, seguiu. Nenhum deu um não. Então não podemos dar um não para Jesus, querido. Tem pessoas fazendo assim, não é para mim não, isso aí não. Isso aí, não. Eu conheci um diácono que eu falei assim, meu filho, eu estou precisando de alguém na responsabilidade de escola dominical, acho que eu vou colocar você. Nem pense nisso. Deus me livre. Ó, o meu já está bom demais. Sai fora com isso aí. Eu digo, misericórdia. Não teve nem educação de falar com o pastor. Pela obra de Deus. Ensinar a escola dominical. Está tendo prioridade para as coisas de Deus? Não está, querido. Infelizmente não está. A mente da gente tem que estar alicerçada em Cristo. Quanto mais você alicerça a sua mente em Cristo, você é disposto a dar o melhor pela obra. Oh, aleluia. Ó, você sabe por que foi que Jesus veio a este mundo? Porque ele tinha uma obra para fazer. E a obra da redenção faz parte do chamado de cada um de nós. Você sabia? A obra da redenção, vou repetir. A obra da redenção faz parte de qualquer um chamado desse que envolve nós. Todos nós, o chamado, faz parte da obra de Deus que mandou através do seu Filho para o poder da redenção, para nos despertar. Então, no momento que ele nos despertou, ele nos designou para ir dar fruto. Quer ver uma coisa que vai dizer em Mateus? Leia aí, pastor Adriano, para você ver. Leia aí. O último capítulo de Mateus, pastor, por favor, capítulo 28. 28, por favor. 28 de Mateus. Leia aí, pastor. Eu acho que é o versículo de número 18 adiante, né? 18 adiante, por favor. Preste bem atenção aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Tem ponto ou vírgula aí? Tem um ponto junto com a vírgula. Leia para frente. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha para cá. Ide por todo mundo e pregar o meu Evangelho. Veja. Isso aqui é uma ordem. Não é mais um convite. É um convite? Não. É uma ordem. Vocês precisam ir. Por quê? Eu já escolhi vocês. O pastor Adriano leu aqui. João capítulo 15. Eu vos escolhi. Vocês não me escolheram. E eu vos deleguei para que vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que as vossas relações sejam ouvidas pelo meu Pai quando vocês pedirem alguma coisa. Isso aqui é Bíblia. Aí ele vai dizer em Mateus assim, ó, ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, veja a responsabilidade. E ensinando a como deve agradar a Deus. Vírgula, ou ponto, ou algum ponto. Mas ele vai dizer uma frase extraordinária. Para aqueles que ele chama e envia, pastor. Ele vai dizer, se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. E eu estarei com vocês. Vão, dê fruto, pegue a palavra, dê o melhor pelo meu reino, tenha primazia pela minha obra, tenha prioridade pela minha obra, e eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem que ter prioridade. Oh, aleluia. Agora eu sei, depois que a gente vai amadurecendo, eu sei porque disseram um dia assim, a tua obra me consome. Quem falou isso? O amor à tua obra me consome. Quem foi? A Bíblia foi Jesus? A tua obra me consome, né? Saudamente agora. Ah, o zelo da tua casa me consome. É a obra. Foi Davi. O zelo da tua casa. E Jesus repetiu isso aí.
Eu sei o que é isso, irmão. Dói na gente quando a gente, pelo menos pensa assim, eu não vou fazer. Chega dói, é que não, uma flecha não é. Como se fosse uma flecha, uma paulada, uma punhalada em você. Porque verdadeiramente a obra de Deus me consome. Eu fico doente se eu não fazer. Glória a Jesus. E eu creio que você também é assim. E unido nesta casa, faremos o melhor. Tinha muita coisa para nós falar aqui, mas deixa eu dar uma pincelada aqui, para a gente ir para casa. Terceiro, glória a Jesus. Terceira classe, os que se oferecem. Leia aí, pastor, por favor, para a gente concluir. Acho que é o verso 61 e 62. De Lucas 9. De Lucas 9. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Me dê 5 minutos, irmãos. Posso ter 5 minutos com vocês? Amém. 5 minutinhos. Observe que Mateus, ele não vai mostrar quem é este homem. Já Lucas, nas pesquisas, Lucas vai dizer que existia mais um. Mateus fala só de 2. Aqui tem um detalhezinho aí. Eu sei que vocês vão concordar comigo. Não consigo provar. Só detalhe. E a gente, como exegeta, podemos dar o nosso parecer. É verdade? Observe que Mateus vai falar do primeiro, vai falar do segundo, mas do terceiro ele não fala, porque o terceiro faz parte dos apóstolos. Por quê? Porque o demais tinha um que era escriba, tá entendendo? Escrivão da lei. Tinha um que era discípulo, mas o terceiro, Jesus falou assim, tu já pusesse a mão no arado, então tu não pode mais voltar atrás. Tu, não foi os 2 depois, foi o terceiro. Leia aí, pastor, leia de novo aí. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Será que Mateus não quis descrever porque foi um dos discípulos dos apóstolos? Quem sabe quando Jesus falou, precisamos atravessar o outro lado, ele falou assim: Senhor, deixa eu primeiro voltar para minha família, está me dando uma saudade, porque foi no início, isso aqui é tudo no início. Isso aqui, Jesus não tinha cumprido ainda muito tempo de ministério, foi no início da carreira. Aí um deles, eu acredito, falou: Senhor, deixa eu voltar primeiro, desfrutar um pouquinho da minha família. E Jesus dá a resposta para ele assim: tu já pusesse a mão no arado, não pode mais voltar. Porque se tu voltar, tu não é apto para o reino. Isso aqui é salvação. Jesus colocou a salvação do camarada em risco. Isso aqui é salvação. Não é recompensa, é salvação. Só olha, tu que já está fazendo a obra comigo, tu que já está com a mão no arado, se tu voltar, tu não é apto para o reino. E lembra do que João Batista falou para as pessoas? Arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. Isso aqui é salvação. Isso aqui é aplicação para a salvação. E Jesus colocou para ele assim: se tu voltar, tu não tem direito mais à salvação. Aí Mateus escondeu. Mateus não quis dizer. Lucas especulou com mais detalhe e colocou. Só não disse quem era, mas disse: havia mais um. Havia mais um que estava trabalhando. E Jesus falou para ele assim: Teófilo, olha, Teófilo, tinha um lá. Mateus falou só de 2, mas tinha mais um. Eu procurei saber, disseram para mim que havia mais um que estava no meio de Jesus. E disse: Senhor, deixa eu voltar para desfrutar minha família. Aí Jesus falou para ele assim: se tu voltar, tu não é apto mais para o reino. Por quê? Já colocasse a mão no arado. Isso aqui é poucas pessoas que entendem. Tem muita gente que fica entre a cruz e a punhal, entre a cruz e a espada, entre o punhal e a cruz. Nem todo mundo entende o que é isso. Jesus, escute bem o que eu vou falar. Uma certa vez ele falou assim: aquele que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é apto para a salvação. O que é que significa isso aí, pastor? Escute bem uma coisa, isso aqui não é heresia não. A gente também não é menino não viemos de hoje não. Começamos a estudar teologia no ano de 2010, eu, pastor Adriano. Até hoje, nunca paramos. A gente está em 2000 e quanto? Então temos 25 anos de estudo teológico. Temos 15 anos de estudo teológico. Nunca paramos. E o pastor Adriano sempre está um passo na minha frente ainda. Tenho muita honra pelo Senhor. Um passo sempre à frente. Nunca a gente para. Isso aqui é o seguinte: qualquer família que puser a mão do marido para não fazer a obra, escute bem o que eu vou dizer, sem erro de errar. Eu não tenho medo de nada. Pode chamar um teólogo para a gente conversar. Qualquer mulher que impedir o homem de fazer a obra de Deus, depois que ele tem um chamado, ele está livre. Que é pesado, viu? Qualquer marido que puser a mão numa mulher para ela não fazer a obra depois que ela tiver um chamado, ela está livre. Aqui pesa, viu?
Aqui é muita gente, se tivesse aí uma rede social mais alta, os caras já botavam a mão com força. Mas eu chamava para conversar a Bíblia. Porque para conversar a Bíblia eu não tenho medo, não. A gente conversa a Bíblia. Bíblia a gente conversa. Tem que ter cuidado. Se um homem tem disposição para fazer a obra, se Deus chamou ele, deixa ele fazer. Se a mulher tem disposição para fazer a obra e o homem está... Ô, irmão, eu estou falando isso aqui cristão, tá? Você está ouvindo? Está me entendendo? Ô pastor, o senhor está dizendo o quê? Cristão. Vou até, né? Precisa para os irmãos entender. Ah, mas se o cabo não for crente, você vai ter que esperar um pouquinho, pedir para Jesus salvar. Porque a Bíblia diz que Deus não traz em conta o tempo da ignorância. Então não está falando do mundo, está falando de quem é crente. Tem mulher crente que fala: se você fizer a obra, eu deixo você. Eu escutei uma mulher dizer, eu fiquei sabendo, família minha, que disse: eu não nasci para mulher de ombreiro. Eu não nasci para ser esposa de ombreiro, parente meu. Se você for para a obra, eu abandono você. Crente. Não podemos ser assim. Se tem disposição a fazer, se Jesus chamou, faça. Ah, meu amor, eu não tenho muita força para hoje não, mas vou passar teu terno, tu vai. Não é verdade? Ah? O marido, meu amor, eu acho, tô linda demais você, eu acho muito bonito na obra. Hoje eu não vou não, mas você vai. Não impedir, irmão, não coloque a mão, não dá para você colocar. Não brigue para a mulher não vir para a igreja, não brigue para o homem não vir para a igreja, se você é cristão, tá? Isso aqui está sendo gravado, não é para homem lá no mundo não, porque às vezes o homem não é crente, a mulher tem que entender. O cabo não entende o poder de Deus, não é verdade? Tem que ter separação isso aqui. Agora, para quem já conhece a Bíblia, não, se você for, então, continua assim. Tem que ter prioridade pelo reino de Deus. E Jesus falou o que para ele? Se tu voltar, isso aqui foi milha. Ele pediu para fazer o quê? Lê aí, pastor. Foi o que ele pediu para fazer. Disse também outro: Senhor, se eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse despedir aqui não é um bate e volta não, irmãos. Aí eu vou lá, mulher, até logo aí, tá? Aí logo que Jesus me chamou, não, ele queria desfrutar. Foi quase a resposta do segundo: deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele queria desfrutar com a família. O Senhor, não tive muito tempo, talvez eu perdi um tempo aí, não atendi bem minha mulher, meus filhos. Eu queria aproveitar para fazer um negócio melhor. Se tu voltar, tu não é apto para o reino. É Bíblia isso aí, que disse foi Jesus. Isso aí que a gente está sendo contra, pregando heresia não. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então diga comigo assim: precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos fazer a obra. Mais forte: precisamos fazer a obra de Deus com excelência. Conclua para nós, pastor. Fique de pé, igreja. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, me perdoe. Versículo 10 e 11. Ei, olha para cá. Coisa boa é o marido e a mulher se unir. É os filhos estar juntos para fazer a obra, irmão. Tem coisa melhor do que fazer a obra de Deus? É espinhosa, mas não tem coisa melhor. É saboroso. Tem que se unir. A esposa, o esposo, os filhos, para que a família venha desfrutar das melhores bênçãos de Deus. Pode ler, pastor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Presta bem atenção. Principal versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz da Bíblia aí. O versículo aqui está claro, faz da Bíblia. Faz a tua vocação com excelência, porque fazendo assim, as portas do céu estão abertas para você. E se não fizer com excelência? Aí está com você e Deus. Mas a Bíblia está explicando que vai ser fechada. Pelo que eu entendo a Bíblia. Pastor, Deus abençoe a igreja. Venha para cá concluir. Os irmãos entenderam o ensinamento? Diga amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Por a porção da palavra de Deus, erra o caminho do céu quem quer. A palavra de Deus está sendo ensinado, né? Não somente aqui, mas muitas igrejas que têm o compromisso com a palavra, ensinam a palavra, e a gente precisamos guardar a palavra. Glória a Deus. Sexta-feira, culto com a participação e o ciclo de oração, né? Sexta-feira, consagração na parte da manhã. Glória a Deus. Domingo, culto com a participação dos varões, consagração também pela parte da manhã. A hora? Quinta, o horário? 8 horas. Quinta-feira é ensaio com a mocidade. E quarta-feira,
que é amanhã, 8 horas, tá bom? Glória a Deus. Quarta-feira, ensaio com as irmãs. Quinta-feira, ensaio com a mocidade, tá bom? Domingo, consagração, ensaio com os varões. E à noite, culto, a partir das 18 horas com os varões. Vamos orar e agradecer a Deus. Está doente, vamos apresentando Maria Alice em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, apresente uma causa que a gente tem na mão de Deus. Assim, quando tomarmos posse da vitória, vamos estar aqui agradecendo. Amém. Glória a Deus. Nosso cooperador Claudinho também tem uma causa para que Deus conceda vitória em nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Em minha casa também. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós queremos te dar graça por mais um culto de ensino da tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, está sempre nos exortando, nos orientando nessa nossa jornada até a nova Canaã. Pai querido, nós queremos apresentar a ti os pedidos de oração. Visita a criança Maria Alice, Senhor, estenda tuas mãos, repreenda toda a enfermidade. Olha para a nossa causa, Senhor Deus, atenda a nossa oração, entra com providência na causa também do cooperador Claudinei, concede uma grande vitória e o teu santo nome venha a ser glorificado. Pai, despede o teu povo em paz, dando uma noite de descanso, é o que nós pedimos a ti em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, abre as mãos, que o grande amor de Deus e a graça Salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós e nós que estamos aqui esta noite, possamos dizer juntos e unidos, amém. Deus abençoe.